Paz seja com todos. Coloca de pé, aplauda o Senhor Jesus. Hoje eu quero falar para você sobre atitude. Fala comigo, atitude. Atitude, ela vale muito mais do que 1000 palavras. Não adianta você querer, sentir, ter vontade e não ter atitude. Para que você tenha uma vida de sucesso, você precisa ter uma vida ativa em atitude. Nada substitui ela, nada. O dom não substitui a atitude, a força de vencer não substitui o querer, a vontade, o desejar. E cada um de nós só conseguimos algo se nós formos pessoas ativas. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu quero que você repita depois que eu falar. O seu passado está na sua mente, e o seu futuro está nas suas mãos. Então repete comigo, diga: o meu passado está na minha mente, mas o meu futuro está nas minhas mãos. Ou seja, só depende de você o seu futuro. Não depende do teu pastor, não depende do teu patrão, não depende de ninguém, não depende de quem você foi, não depende de quem você era, só depende de você. O teu futuro está única e exclusivamente nas suas mãos. Diga glória a Deus. Eu vou começar essa palestra falando uma história verídica que aconteceu. Que existia um rapaz lá nos Estados Unidos em que ele não tinha um aquecedor na casa dele. E a tarefa desse garoto, dessa criança, desse rapaz, desse moço, era ir até as matas para poder colher gravetos, pedaços de madeiras e colocar lá na caldeira para poder esquentar, para poder aquecer toda a casa. Só que aconteceu que um dia ele dormiu e aquela casa pegou fogo. E 80% do corpo dele foi queimado. Ele teve uma queimadura de 3º grau. Ele foi em coma, ele ficou em coma. E ele conta que em coma ele conseguia ouvir os médicos falarem. Não sei se você já viu uma história assim, de pessoas que já entraram em coma e parece que estavam ouvindo o que estava ao seu redor. Já ouviu história assim, Veridiano? Você que trabalha em UTI, já viu histórias assim? A senhora também? E ele ouvia, mesmo em coma, os médicos falarem: nós não vamos operar, não vamos fazer nada. Agora, como é que nós vamos contar para a mãe dele que ele morreu? Como é que nós vamos contar para a mãe desse rapaz, desse garoto, que ele não conseguiu sobreviver? E ele mesmo em coma, ele tomou uma atitude positiva de dizer para ele mesmo em coma, ele dizia: eu não vou morrer, eu vou sair dessa. E aí, tinha um médico lá positivo, e o médico falou assim: mas vamos tentar fazer essa cirurgia. E a equipe médica disse: mas mesmo que ele sobreviva, esse rapaz vai vegetar. Melhor para ele é se ele tivesse mesmo morrido. Mas dentro dele, ele em coma, ele conta isso, que ele gritava dizendo: eu não vou aceitar essas palavras que estão falando ao meu respeito, eu não vou aceitar a morte, eu quero viver. Aconteceu que foi feita a cirurgia, ele realmente ficou inválido, porque a queimadura acabou atingindo os nervos, e ele ficou inválido da cintura para baixo. O governo deu uma casa para ele, uma casa cercada com gramas,
E ele um dia, na cadeira de roda, ele olhou para aquela cerca de madeira que tinha à frente, e ele disse: eu vou até lá. E ele impulsionou o seu corpo, ele jogou o seu corpo, mas não conseguiu manter-se de pé. Mas ele foi se arrastando pela grama, e ele chegou até a cerca de madeira, tentando ficar de pé, mas não conseguia. Todo santo dia ele fazia isso. Fala comigo, todo dia ele fazia isso, ao ponto de que a grama já ficou marcado, já ficava marcado o canto que ele se rastejava. Só que depois de 3 anos ele conseguiu firmar e ficar de pé. Depois de 3 anos as pernas dele conseguiu sustentar. E ele se animou. E ele continuou até andar. Sabe o que foi que aconteceu com esse garoto? Que cresceu na universidade. Ele participou das Olimpíadas e ele foi campeão em 100 metros rasos que tinha em uma Olimpíadas da universidade. Mas por que isso aconteceu com ele? Por quê? Porque dentro dele, ele tomou uma atitude positiva de não aceitar o que os outros falavam a respeito dele. É a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui hoje. Você não pode aceitar o que dizem lá fora. Crise, miséria, desgraça. Você não pode aceitar. Dentro de você tem que ter uma atitude positiva de que você vai vencer e que você vai conquistar. A coisa mais forte que pode acontecer aqui hoje, nessa semana, é você sair daqui com essa atitude. Olha, tem gente aqui mesmo nessa igreja que não adianta a gente ensinar, que não adianta a gente falar, que não aprende a fé. E você tem que aprender, você tem que sair nessa semana e tomar atitudes e decisões na tua vida que venha fazer o nome do Senhor ser glorificado, minha gente. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu quero que você desconstrua da sua mente tudo que você aprendeu de conceito de sucesso. Eu quero que você desconstrua. Meu cunhado, um dia o senhor foi criança, hoje o senhor é pai. Mas eu acho que o senhor também ouviu, como a maioria aqui, de que para você dar certo na vida, você tinha que fazer o quê? Olha, para você ter sucesso na vida, você tem que estudar. Quantas pessoas já estudaram, se formaram e ainda passam por necessidade? Lógico que você tem que estudar, porque o conhecimento traz a liberdade, traz libertação. Lógico que sim. Mas não é só isso. Salomão, ele vai revelar em Eclesiastes, eu quero que você veja comigo, em Eclesiastes capítulo de número 9, é um segredo, hein? Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 11. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Olha só que segredo forte esse. Porque eu passei a vida achando que para ter sucesso tinha que estudar. Eu passei a vida achando que para ter sucesso tinha que ter conhecimento, tinha que ter experiência, tinha que ter sabedoria. Só que aí vem uma revelação dessa. Salomão, ele vai ensinar qual é o segredo para que você tenha sucesso na vida. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, quem encontrou, diga glória a Deus. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da
ocasião. Repete comigo: tudo depende da ocasião. O que é ocasião? Tudo depende da oportunidade. Tudo depende da sua decisão. Tudo depende do momento. Quem aproveita oportunidades, quem é? São pessoas que têm atitudes. Porque pessoas que não têm atitudes não precisa. Pessoas que não têm atitude, não adianta oportunidade, elas não vão lá agarrar as oportunidades. As pessoas que não têm atitudes, você pode colocar um banquete na frente dela e nem coragem para se levantar para comer ela tem. Não adianta ter oportunidade se não tiver o que, igreja viva? Se não tiver o que, igreja viva? Eu não ouvi, igreja viva. Uma pessoa acomodada, não adianta trazer para ela oportunidade, ela não vai agarrar, ela não vai aproveitar. Uma pessoa acomodada, não adianta Deus abrir uma porta, porque ela não vai passar por essa porta. Não adianta. Deus, ele fica esperando uma pessoa de atitude se levantar para ele ir adiante. Deus vai adiante daqueles que têm atitudes. Você toma posse disso? Você entende isso? Salomão, ele ensinou que nem sempre quem é o mais ligeiro é que ganha a corrida. Salomão, ele vai ensinar que nem sempre os valentes eles vão ganhar a batalha. Nós pedimos sabedoria, mas Salomão vai dizer que existem sábios que não têm o que comer em casa. Quantas pessoas você conhece que são inteligentes, mas que estão passando por necessidades? Pessoas que são mais inteligentes do que você, pessoas que têm mais conhecimentos do que você, pessoas que teve oportunidades maiores do que você, mas não conseguiu deslanchar em nada na vida até hoje. Todos nós estudamos com alguém. Meu cunhado é professor cristiano, e toda a sala de aula, tem mais algum professor aqui? Só o meu cunhado. Toda a sala de aula tem aquele que é inteligente, não tem, meu cunhado? Aquele que tira nota alta. Você já estudou com alguém assim? Você já estudou com alguém? Parou aqui? Oxi, está desligada essa caixa, não acredito. Agora que o som vai ficar melhor. Vocês estavam me ouvindo direito? Toda a sala de aula tem aquele aluno que nós estudamos, que quando o trabalho era para ser trabalho em grupo, a gente corria para poder fazer com ele o trabalho, porque a gente sabia que a nota boa era certa. Trabalho em grupo, quero ir com fulano. Todo mundo quer ir com o mais inteligente. Agora, você cresceu, e talvez você até pensou assim: esse rapaz, quando ele crescer, esse daí vai ser gente, esse daí vai ser rico, esse daí vai estar bem na vida. Você cresceu, ele cresceu com a mesma inteligência, talvez a inteligência que ele tem já dobrou, mas continua vivendo a mesma vidinha, continua vivendo a mesma migalha, continua tendo que juntar as moedas para comprar o pão para comer de noite ou no dia seguinte, continua vivendo a mesma vida de migalhas e ainda não vivenciou o milagre do Deus Altíssimo por falta de atitude. Nem sempre quem são os valentes são os que ganham as batalhas. Nem sempre os mais inteligentes ocupam os melhores lugares. Não, só ocupa os melhores lugares, como Salomão está ensinando, aquele que aproveita as oportunidades. E só aproveita a oportunidade, eu vou repetir, é aquele que tem atitude. Você conhece pessoas agora que são muito menos inteligentes do que você, menos capazes do que você, mas que estão em posições muito maiores do que você está hoje. E você até pode pensar: se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu faria melhor. Mas sabe por que essa pessoa, mesmo sendo menos inteligente do que você, está em lugares maiores? Porque aproveitaram as oportunidades. E é o que Salomão está ensinando, é o segredo que Salomão ele está ensinando aqui para a gente. Até a salvação, você não consegue a salvação sendo acomodado. Você não consegue a salvação ficando parado.
Você consegue a salvação tendo a atitude de entregar a tua vida para Jesus, de ficar firme na presença dele. Até mesmo a própria palavra vai ensinar que aquele que perseverar até o fim, este é que será salvo, aquele que tiver atitude, minha gente. Então nós não podemos aceitar, porque para nós destruirmos aqueles que são os exterminadores de riquezas, nós temos que entender que além de ter vida com Deus, nós também temos que ter, não ouvi? Temos que ter atitude. Pastor, quantas vezes o senhor vai falar atitude? A meta de hoje é 1000. Porque você tem que sair daqui com isso na sua cabeça. Atitude, 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 atitude. Não adianta você vir só na igreja, porque uma coisa é salvação, outra coisa é vida financeira. Nem sempre quem é salvo vai viver uma vida financeira abundante, e nem sempre quem vai viver uma vida financeira abundante vai ser salvo. Não quer dizer isso, porque são duas coisas distintas. Mas você precisa entender e aprender com o que Salomão ele está dizendo. Melhor do que a inteligência, melhor do que a sabedoria, maior do que ser valente, é você aproveitar as oportunidades que Deus já coloca na tua frente. Essa semana Deus vai colocar oportunidades grandiosas na tua frente, e você tem que tomar atitudes. Diga glória a Deus. Aí nós crescemos do seguinte, aí falam, né, que para poder ter sucesso na vida tem que ter estudo. Depois que você estuda, diz que precisa de experiência. Porque quando você tiver experiência, você vai ser mais respeitado, você vai ser mais bem aceito entre as pessoas. Só que quantas pessoas experientes estão fora do mercado de trabalho? Quando eu estava lá no Cine, existiam pessoas que tinham feito o curso de bacharel em direito, advogados. Pessoas que fizeram curso de direito estavam concorrendo vagas para a empresa de coleta de lixo para salário de R$ 1.200 na época. Pessoas com experiência, pessoas com currículo top. Mas por quê? Porque, repito, não é a sabedoria, não é o estudo, não é as experiências que vai fazer você ser uma pessoa de sucesso. Não é. Lembra da história do garoto que eu contei aqui? Se ele não tivesse colocado essa decisão positiva dentro dele, se ele não tivesse colocado essa decisão positiva nele, hoje ele estava morto. Ele teria morrido, não teria sobrevivido. Às vezes você tem medo de investir, você tem medo de ir para cima, você tem medo dos desafios, você tem medo de fazer um negócio acontecer, e com isso continua parado. Tem que ter atitude, e se errar, levanta de novo. E se eu quebrar, levanta de novo. Porque se você for ver a história dos homens que têm sucesso, eles também, junto com o seu sucesso, colecionaram uma vida cheia de fracassos e derrotas para poder conseguir chegar no sucesso. Não é desestimular na primeira coisa que não dá certo, não. Não é desestimular com o primeiro empreendimento que não dá certo, não. Se não deu certo esse, eu vou continuar a insistir, e se não der, eu vou fazer outro. Tem que ir para cima, porque caso contrário, nós vivemos num mundo, escuta aí, nós vivemos num mundo em que de tempo em tempo, que de momento em momento, ele passa por um reset. O mundo que a gente vive de tempo em tempo passa por um reset. E o reset a sequência é a mesma: tragédias, epidemias, crises, guerras. E aí acaba uma linhagem e começa uma outra. Você que faz parte dessa corrente dos exterminadores, de combate aos exterminadores de riquezas, tem que entender o seguinte: nós estamos em um reset mundial. Nós já tivemos tragédias, seguido veio uma epidemia que se transformou em uma pandemia, que foi a Covid. Em seguida veio guerra, e agora está vindo fome, inflação, enfim, tudo. Mas por quê? Porque só os fortes vão sobreviver. Só os fortes conseguem sobreviver. Isso não tem apenas em situação de oração, não. Tem que ter
ação. Não vai pensar você que a gasolina vai voltar a ser R$2, nunca mais. Não vai pensar você que o óleo de cozinha vai voltar a ser R$2, R$3, R$5, nunca mais. Nós temos que ter atitude para nós irmos para cima. Caso contrário, o mundo vai engolir a gente não vai conseguir comprar 5 quilos de arroz para poder comer. Ficar lamentando, chorando, resmungando, triste, não vai adiantar nada. Ficar dizendo que as coisas estão difíceis, não vai adiantar nada. Se o salário que você recebe não está sendo suficiente, monte algo, faça esse dinheiro render, invista em alguma coisa, invista em algum lugar e faz esse dinheiro render. Caso contrário, você vai ser engolido pelo sistema, você vai ser engolido pelo mundo. Por isso que eu, com muita pressa, trouxe essa reunião, porque eu não quero que você seja engolido pelo mundo. Observa que só há aumento das coisas, e não é de hoje não, é de muito tempo. Só é aumento. Ou você consegue crescer mais do que esse bicho que está lá fora, ou esse bicho cresce e engole você. Tem muitos moradores de rua que estão morando na rua simplesmente pelo fato de não ter conseguido manter um aluguel sequer para poder morar. E com isso foi indo para as drogas e aí teve diversos outros problemas. Então fala assim comigo: eu preciso ter atitude para poder dar a volta por cima. Lembra de Davi? Davi, ele teve a oportunidade de tomar uma atitude e se tornar maior do que o gigante que estava enfrentando ele. Você está conseguindo pegar a visão aí, minha gente? Está conseguindo? Às vezes, o gigante que você está enfrentando na sua vida não é o diabo, não. Talvez essa seja uma bênção. Como assim, pastor, bênção? A bênção sim, para você vencer, superar e escrever uma nova história depois que você derrubar esse gigante. Quando Davi... Quem era Davi antes do gigante Golias? Quem era? Fala nada. Nada. Um zero à esquerda, um Zé ninguém, um pé de chinelo. Davi não era nada. Mas quando o gigante Golias entrou em cena, Davi viu naquela ocasião uma oportunidade para ele tomar atitude. Repete comigo: Davi viu naquela ocasião a oportunidade para tomar atitude. E essa atitude de Davi fez com que ele ficasse na frente do rei. A atitude de Davi colocou ele na frente do rei. A atitude de Davi fez com que ele fosse autorizado pelo rei para lutar. A atitude de Davi fez com que Davi derrubasse o gigante. E a atitude de Davi fez com que ele escrevesse uma nova história na vida dele. Aquele que não era nada se tornou um homem segundo o coração de Deus. Eu vou encerrar aqui. Mas Davi fez história ou não fez? Fez ou não fez? Eu quero profetizar uma coisa na sua vida. Esse gigante que se levantou contra você é uma bênção para poder você fazer a tua história, para você se tornar grande. Diga glória a Deus. Eu não posso esquecer de Moisés. Você lembra quando Moisés estava encurralado lá no Mar Vermelho? Estava Faraó, as centenas de soldados, ele com milhares de pessoas para que ele tinha tirado do Egito. De um lado era deserto, do outro lado era deserto, atrás estava o povo de Faraó, na frente tinha o mar, e ele começou a clamar: oh Deus, salva-nos! Começou a clamar. Deus desceu o cajado em Moisés. Deus chamou a atenção de Moisés. Está orando por quê? Está orando por quê, rapaz? Por que está clamando? Por que clamas a mim? Não é para poder tirar a gente dessa. Vem cá, o que foi que você usou para poder destruir o povo lá no Egito? O que foi? Para você vencer o Egito, o que foi que você usou? Ah, o cajado. Então você já está com a oportunidade. Para de orar e toma atitude. Estende o machado para o mar e marcha, e vai adiante, e vai para frente, que o mar vai se abrir. Tem coisa
que não é para você orar, é para você agir. Quem muito ora, pouco age. Passa quanto tempo você está orando? Quantos anos você ora? E você ora tanto, que acaba perdendo a noção da ação. Deus chamou a atenção de Moisés, não é para você orar, é para você marchar, é para você ir para frente, é para você ir para cima, que o mar vai se abrir. Diga glória a Deus. Tem gente que ora demais e age menos. Tem gente que ora muito e age pouco. Não sei se você já viu a história de um homem, David Camelot. Já ouviu a história dele? Um palestrante, David Camelot. Os gigantes, as situações difíceis, nos obriga a sair da nossa zona de conforto e fazer com que a gente se torne um vencedor. Pastor, e essa crise, essa dificuldade, essa inflação, esses aumentos, tudo é oportunidade para você sair dessa zonazinha de conforto que você se encontra e dar a volta por cima, vencer, superar, crescer. Um homem que estava lá com a esposa, o David Camelot, estava com a esposa morrendo de dores, há uns anos atrás, e ele saiu em busca de remédio para a esposa. O remédio lá custava R$24, ele só tinha R$12. Ele pediu farmacêutico, ele se humilhou, ele implorou, ele dobrou os joelhos diante do farmacêutico. Ele disse: me faz mais barato, por favor, minha esposa está lá morrendo de dor. E o farmacêutico disse para ele: eu não posso fazer? Eu não posso fazer? Eu não posso fazer? Às vezes você vai pedir ajuda a alguém, a pessoa diz: eu não posso fazer? Nada. E ela não é obrigada a fazer mesmo. Não é para ficar triste com ninguém que diz que não pode fazer nada não, porque ninguém é obrigado a te ajudar. Ninguém é obrigado a fazer você vencer. Como eu disse, o teu futuro está nas tuas mãos. É você que toma a atitude. E ele saiu daquela farmácia pensando: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ele passou, comprou R$12 de paçoquinha, aquela paçoquinha doce. Uma que eu fui na casa da irmã Elisângela e comi escondido. A Lorena me deu escondido. Na verdade deu para a Luna, né? Aquelas paçoquinhas, R$12 de paçoca. Ele vendeu e ele fez R$24. Aí ele foi lá e comprou R$24 de paçoca, vendeu na rua. Na rua. E dos R$24 ele fez o dobro. Dá quanto? 48? R$48. Aí ele foi lá na farmácia, que ele foi humilhado, comprou o remédio, pagou à vista. E naquele momento, naquela situação, naquela hora, nascia dentro daquele homem um espírito empreendedor. Naquela dificuldade nascia dentro dele um desejo de empreender, nascia uma empresa. E naquela dificuldade, aquele homem de R$12, ele conseguiu transformar em R$12 milhões. E hoje, para ele dar uma palestra, falar isso que eu repeti para você, ele cobra R$15 mil para poder dar uma palestra dele. De R$12 se tornou um homem milionário. Se aconteceu com ele, por que não pode acontecer com você? Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Nessa semana tem que acontecer alguma coisa na sua vida. Essa semana tem que acontecer alguma coisa na sua vida. Tem que acontecer. Atitude não combina com orgulho. Atitude não combina com preguiça. Atitude não combina com comodismo. Atitude não combina com quem dorme muito. Atitude não combina com outra coisa a não ser com perseverança.
Esses dias, um pastor falou para mim assim: pastor, por que o senhor não tira lá do seu Facebook que o senhor foi garçom? Lá no meu Facebook, se você entrar, tem assim: foi garçom, tem lá. Eu respondi para ele: pastor, é uma trajetória, é uma vida. Eu posso tirar do Facebook que eu fui garçom, mas eu não vou tirar da minha história. Eu fui garçom e não tenho nenhum menosprezo em dizer que fui. Fui garçom, lavei muito vaso cheio de merda, vomitando, mas estava lá. Era limpando o cocô dos outros e vomitando, tendo que limpar meu vômito, mas estava lá. Estava lá. Aconteceu uma situação lá no buffet que estava entupido, estava descarga, o negócio não descia e estava feio de jeito. Ninguém lá fazia nada. Eu só falei assim: espero que a minha esposa não saiba disso. Meti a mão lá, sem luva, sem nada, puxei tudo que tinha para fora, limpei, resolvi. Pastor, que nojento, nojento. Mas essa atitude me fez, toda vez que tinha festa, eu era chamado para poder ganhar a diária e os outros eram intercalados. Eu estava em todas. Quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Estava em todas. É nojento? É, mas tem hora que você tem que tomar atitude. Se não tem saco, não tem luva, não tem um negocinho lá para desentupir, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ah, mas é nojento, nojento. Nojento era, enfim. A gente não pode, minha gente, deixar as coisas passar, a oportunidade passar. Eu tinha que mostrar serviço. Era um dos primeiros dias que eu fui chamado para trabalhar de garçom. Lá existia uma escala, um garçom trabalhava 2 vezes por mês naquele buffet. Eu era o único que toda a escala estava lá. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. E os outros ficavam com raiva. Por quê que o Rafael está em toda a festa? Atitude. Era para eu estar lá, a festa 10, era para chegar às 7, eu chegava lá 4 horas da tarde, para ajudar a mulher a fazer a comida. Tinha que ganhar meu pão, tinha que garantir. Teve uma época que eu saí para trabalhar, colocava uma mochila e umas bolsas nas costas para vender no interior, sandálias. Pegava lá no centro aquelas sandálias de pneu, que na época tinha uma moda de sandália Glock. Pegava aquelas sandálias de pneu e ia para o interior vender. Eu comprava sandália por R$5 e vendia por 50. Era eu e o Eduardo, eu e o Dudu. Vendíamos, lucrávamos. Atitude. E não se espante não, se algum dia você passar aí pelo meio da rua e ver teu pastor vendendo água no meio do sinal. Se espante não, porque se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha de nada. E você, para vencer na vida, não tem que ter vergonha de nada, porque a vergonha não vai pagar as tuas contas, a vergonha não vai fazer você enriquecer. O que vai fazer você ser rico é a atitude. Atitude. Agora, você tem que ter, nós vamos fazer um clamor, que semana passada nós oramos, mas hoje eu quero fazer uma oração, quero fazer um clamor. Você tem que ter ousadia para fazer algo diferente nessa semana. Essa semana tem que acontecer alguma coisa na sua vida. Essa semana tem que acontecer alguma coisa na sua vida. Tem que acontecer. Agora tome, eu acho que eu falei uns 800 atitudes, falta 200 ainda, né? Contou aí quantos? Eu vou soltar o som do chofar e eu vou perguntar qual é o teu nome, e você vai responder: Igreja Viva. E vou perguntar qual é teu sobrenome, e você vai responder: pegou a visão, hein? Qual é o teu nome? E o sobrenome? Qual é teu nome? E o sobrenome? Qual é o teu nome, igreja? E teu sobrenome? Qual é o teu nome, igreja? E teu sobrenome? Levanta as tuas mãos ao alto. Pai querido e Deus amado todo-poderoso,
e que o Senhor venha fazer esse homem, esta mulher, viver grandes coisas, ó Pai. Que toda preguiça, que todo comodismo, que toda miséria, que toda destruição na vida financeira desta pessoa saia, e que esta pessoa se torne grande, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor transforme-se essa pessoa em um grande empreendedor. Levanta aqui empresários, levanta aqui pessoas ricas, levanta aqui pessoas poderosas, levanta aqui, meu Deus, milionários para a glória do teu nome. Faz esta pessoa ter uma grande conquista em sua vida financeira, em nome de Jesus.